Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso webcurso de Desenvolvimento Sustentável e Biodiversidade. Na aula de hoje, a gente vai ter a nossa oficina de compostagem. E aí a gente vai aprender sobre como que faz, o que é que a gente usa. E aí, inicialmente, a gente vai ter uma partezinha teórica, onde a gente vai aprender mais o que é a compostagem em si, para a gente poder posteriormente estar fazendo, né? Vamos lá. Os assuntos do nosso dia, né? O que é compostagem? Como acontece compostagem? A gestão dos resíduos orgânicos, o que pode e o que não pode ser aproveitado na compostagem, os tipos de resíduos orgânicos que não são recomendados para fazer a compostagem. Mas então, o que é a compostagem em si, né? É um processo de transformação, né, que ele pode ser executado com parte dos nossos resíduos que são gerados nas nossas casas, resíduos domésticos orgânicos, e aí isso resulta num excelente adubo para ser usado nas hortas, né, nos vasos de plantas, nos jardins, ou em algum terreno que você tenha disponível. E aí esse é um dos métodos mais antigos de reciclagem, onde a gente imita os processos da natureza, né, para melhorar a terra. E aí, a diferença, né, entre composto e compostagem. O composto ele é um material escuro, usado como um tipo de adubo também chamado de terra preta ou humus. E a compostagem, como a gente falou, ela é um processo de decomposição biológica, né, da matéria orgânica, que está contida ali nos resíduos animais ou vegetais. E aí é feita por muitas espécies de micro-organismos e animais também invertebrados, né, que na presença de umidade e oxigênio, eles se alimentam dessa matéria e aí propiciam que estes elementos químicos, né, e os nutrientes, eles voltem à terra. E aí essa decomposição envolve os processos físicos e químicos que ocorrem em matas, nos parques e nos quintais. Os processos físicos, eles são realizados por invertebrados, né, como os ácaros, as centopeias, os besouros, as minhocas, as lesmas, e aí também os caracóis, que eles transformam os resíduos, né, em pequenas partículas. E aí já os processos químicos, né, incluem as ações das bactérias, dos fungos, e também de alguns protozoários, né, que eles degradam ali os resíduos orgânicos em partículas bem menores de dióxido de carbono e água. E aí essa técnica de compostagem, ela já vem sendo usada há mais de 5.000 anos, né, pelos chineses, e também é uma prática utilizada em muitas propriedades rurais. Mas e aí, né? O que pode e o que não pode ser compostado? O que pode ser compostado? Dos elementos verdes, que são restos e cascas de frutas, de legumes, de verduras, saquinhos de chá, bagaço de cana, restos ou migalhas de pães, também de biscoito, esterco de galinha, de gado ou de cavalo, pó de café, inclusive o coador de café, né, aquele de papel, os restos e grãos de farinha cru. E aí, nos elementos castanhos, a gente tem as aparas das ervas, as raízes, né, o capim seco, restos de podas e também de jardinagem, né, cascas de árvore, arbustos, né, e grama seca, folha seca, serragem. E aí o que não pode ser colocado nessa composteira, né, para fazer o processo de compostagem, que são as fezes e urinas humanas e também de animais domésticos, produtos químicos, papel colorido, saquinho e conteúdos do aspirador, remédios, pilhas e baterias, madeira, né, que foi ali tratada com pesticida ou verniz, vidro, metal, papel, plástico, couro, tinta, sementes, leite e os derivados de leite também, né?
alimentos cozidos e salgados, ossos, restos de carne vermelha ou branca e cebolas que estejam doentes. Também não pode ser usado gorduras, óleos ou graxa. E aí, por que que tem esses restos que eles não podem ser compostados, né? Quando você coloca esses materiais que a gente citou aqui, que não podem ser colocados na nossa composteira, é porque ele traz alguns riscos, como, por exemplo, esses materiais orgânicos, eles não devem ser compostados, né? Se colocados ali, eles podem atrair rato, barata, mosca, além de possivelmente ele pode estar hospedando patógenos humanos que sobrevivem a esse processo de compostagem. No caso dos óleos e gorduras, que a gente falou também que não pode ser utilizado, a questão que eles podem impermeabilizar, né, o composto ali da nossa composteira, atrapalhando a sua degradação. E aí a gente tem alguns fatores, né, que influenciam no processo de degradação dos orgânicos, que é a relação, inicialmente, a relação entre carbono e nitrogênio. E aí esses elementos, eles são necessários, né, para o crescimento de micro-organismos, e a melhor proporção, né, está em torno ali de 25 a 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. E aí o monte deve ter maior quantidade de material rígido e fibroso, né, como as palhas, as folhas secas e os pedaços de madeira, que se decompõem lentamente, né, com uma relação muito maior que a recomendada. A decomposição ela será muito lenta. E se for muito inferior, né? Aí montes com muito resto de cozinha, poda de jardim, esterco, por exemplo, tornará, na verdade, né, o processo muito rápido e aí vai liberar o excesso de nitrogênio em forma de gás, né? Gás amônia, provocando um cheiro ruim. Também o oxigênio, né, que é um fator que influencia no processo da degradação destes orgânicos, né? Porque ele é fundamental para os micro-organismos que estão ali, que são degradantes, né? Daí a necessidade de se manter a aeração do composto, né? Seja através de material estruturante, que são os gravetos, os sabugos de milho, os cavacos de madeira, ou então fazendo o revolvimento periódico do monte. Outro fator é a umidade. A umidade ela é importante, né? Pois a água ela dissolve os nutrientes orgânicos e inorgânicos, né, que estão presentes ali, tornando-os disponíveis para a utilização pelos organismos do solo. E aí a medida ideal é de 50% de umidade, né? Correspondendo a um punhado que quando a gente espreme na mão, algumas gotas elas escorrem por entre os dedos. E aí, acima deste nível, a água, né, a umidade acima desse nível diminui a velocidade da decomposição, que passa a funcionar como uma degradação anaeróbica. E aí isso vai gerar um cheiro ruim e também vai atrair moscas, né, ali. E aí, abaixo dele há uma diminuição da atividade metabólica dos micro-organismos que ficarão ali dormentes ou então eles morrerão. Outro fator é o calor. Pois bem, né? O aumento da temperatura no monte, né? Ele é indicativo da atividade microbiana. E aí, por quê? Porque o metabolismo ele gera calor. E aí, se essa temperatura ela varia entre 35 e 60 graus Celsius, né? Serão eliminadas a semente das ervas daninhas, as larvas dos insetos e alguns patógenos humanos, né, que pode estar presente no material a ser compostado. Então, temperaturas maiores, elas limitam a atividade microbiana, e aí sendo que acima de 70 graus Celsius, né, são
letais para muitos organismos do solo. Mas enfim, né? Sem mais delongas, vamos para a nossa parte prática da nossa oficina. Então, gente, voltando, né? Aqui agora para a nossa parte prática da nossa oficina. Aqui a gente tem os 3 baldes e temos 2 maneiras de fazer a compostagem, né? Mas o que é a composteira? De toda forma, ela é um reservatório, né? Que pode ser feito de diferentes formas, como em barril, tonel ou algum recipiente confeccionado de tijolo, de madeira, tela de arame, etc, né? E aí esse reservatório, ele geralmente é aberto no fundo e pode ser tampado em cima para proteger, né, o composto que está ali do excesso de chuva, né, da umidade. E aí as composteiras, elas são utilizadas, né, em caso de pouco espaço disponível, né, ou quando a quantidade de material ela é insuficiente para a formação de uma leira. Aí as composteiras, elas podem ser de diversos tamanhos e também de diferentes formas. Mas o importante é que elas permitam, né, a circulação do ar e também comportem um volume de resíduos não inferior a 1 metro cúbico. Então, né, existem algumas experiências, né, que foram realizadas a montagem dessas composteiras em áreas cimentadas, mas é necessário ter muito cuidado, né? Porque pode haver a produção do chorume, provocando um cheiro ruim e também atrair insetos e roedores, né? Pois bem, aqui a gente tem 2 maneiras de estar realizando esse processo de compostagem, né? A primeira é com os baldes, como a gente tem aqui o balde número 1, o número 2 e o número 3. Cada um destes baldes é importante nesse processo, como por exemplo, o balde 1, que vai ser o que armazena esses resíduos orgânicos, né, a terra e outros. O balde 2 ele vai funcionar como a reserva do balde 1 e o balde 3 vai funcionar como o depósito do humus que vai cair aqui desses outros 2. Então, é necessário que alguns destes baldes eles sejam furados no seu fundo aqui, como por exemplo no balde 1. É necessário que sejam feitos furos, né? Que pode ser feito com a furadeira ou com um prego quente, né? A gente esquenta o prego para furar aqui o fundo do balde, para que o líquido, né? O material que descer daqui, ele escorra para o balde 2. O balde 2 vai ser necessário que se façam os furos também, assim como no balde 1, mas no caso do balde 2, a tampa, né? Essa tampinha aqui do balde 2 vai ser retirada essa parte, como mostra a imagem aqui do lado, vai ser retirada essa parte aqui da tampa do balde 2, né? Para que encaixe essa parte aqui do balde 1, para que tenha um encaixe aqui. E para que o material possa escorrer, né? Porque senão aqui tá furado e aqui na tampa vai estar fechado, então não vai servir de nada. Então é necessário que esse tenha os furos e que na tampa do balde 2 esteja com uma abertura grande, para que passem, né, os materiais, o produto da nossa composteira. E aí no balde 2, como eu já falei também, né, é necessário que tenha os furinhos aqui. Já no balde 3, vai ser necessário também abrir um buraco aqui na tampa, para que a gente venha a encaixar o balde 2, para cair o material, né, o nosso produto. E também
nesse balde 3 não é necessário que tenha os furos, porque ele já vai ser o balde final, onde vai estar caindo, né, ali o humus que foi criado aqui nos baldes 1 e 2. O balde 2, como eu já falei, ele vai funcionar como uma reserva do balde 1. Então, quando a gente tiver colocado todos os nossos materiais, né, a gente está produzindo ali todo dia estes materiais, e aí a gente coloca nesse balde 1, esse encheu, a gente transfere esse balde para cá, que ele é a reserva desse balde, né? Então, como a gente viu, né, eu falei que eu trouxe dois modelos de composteiras, né, caseiras, e como a gente vê, esse modelo aqui dos baldes, eles são baldes mesmo que pequenos, mas eles ocupam um espaço na nossa casa. Então, eu vou dar essa oficina de uma forma mais prática assim, e também de uma forma mais, digamos que acessível, assim, né? Que são uma mini composteira, digamos assim, com garrafas. E aí é importante que essas garrafas, as duas sejam iguais. Inicialmente a gente vai cortar, né, essa garrafa ali na altura, mais ou menos no meio aqui da garrafa, e aí a gente vai fazer esse corte. No meio da garrafa. A gente vai reservar essa parte, e essa daqui a gente vai fazer uma aberturazinha aqui nas laterais, que vai servir posteriormente para encaixar, né, a outra parte da garrafa. Na segunda garrafa, a gente vai cortar também, mas a gente vai cortar, digamos que num tamanho maior. A gente vai deixar aqui só uma tampinha, digamos assim. Então, a gente vai cortar mais embaixo dessa garrafa. E aí a gente tem duas partes dessa forma. Então, a gente ficou, né, com essas 3 partes. Essa parte a gente vai estar encaixando aqui, mas primeiro a gente tem que fazer furinhos nessa partezinha aqui da garrafa, nesse fundinho, porque ele vai funcionar como a tampa da nossa composteira. Então, é necessário que tenham furinhos aqui, mas que sejam furinhos pequenos, né? Só para entrar para circular, porque é muito importante. E pequenos porque não pode entrar bichinhos. E na tampa da garrafa também tem que ser toda furadinha, com furinhos pequenininhos. Então, a gente vai tampar essa parte da garrafa, encaixar nessa parte aqui da garrafa, e aí a gente vai começar o processo, né, de montar a nossa composteira. Inicialmente a gente pode estar colocando aqui nessa parte daqui da base pode serragens, terra, e enfim, um material que ele possa forrar essa parte aqui. E eu vou estar utilizando a terra.
quantidade que dê para forrar aqui. E aí, depois disso, a gente vai estar colocando os nossos resíduos orgânicos. Então, a gente vai colocar os nossos resíduos orgânicos. Aqui eu tenho algumas cascas de banana, mas você pode colocar todos aqueles materiais que a gente falou, como a casca do ovo, as cascas de banana, as cascas de verduras e legumes, pó de café, enfim, muitos materiais. E aí você pode ir adicionando na sua composteira de acordo com o que você vai usando, né, na sua casa, no dia a dia. E aí é necessário, na verdade não é necessário, mas é preferível que estes resíduos orgânicos eles estejam em tamanhos pequenos, né, para ajudar nesse processo. Então a gente vai cortar em pedacinhos menores as nossas cascas. E aí tá aqui a nossa camada de resíduo orgânico. E aí a gente vai colocar também folhas secas, né? Por exemplo, essa daqui é de mangueira, mas pode ser de várias outras árvores, né? E a gente vai criar uma camada aqui por cima dessa, de modo que cubra a camada do resíduo orgânico. E aí fica mais ou menos assim. E aí, de acordo com o que você vai usando, né, na sua casa, que vai sobrando ali os resíduos orgânicos, você vai adicionando aqui na sua composteira. Não é necessário adicionar água, porque esses resíduos eles já trazem, né? E aí você coloca a tampinha, né, que tá furadinho para que o oxigênio ele possa circular. E aí fica mais ou menos assim. Nisso, nessa parte aqui de baixo, vai cair o humus, né? Que é um adubo muito forte, assim, muito importante, na verdade, né? Para as plantas. E aí, mais ou menos em 15 dias, a gente já vai poder retirar aqui o humus. Você pode também estar colocando minhocas, né? Para ajudar na decomposição destes materiais e também enriquecendo esse nosso produto final. E aí, com mais ou menos de 30 a 40 dias, esse adubo, que vai ser essa parte aqui, ele vai estar pronto para ser usado, né? Para colocar nas plantas. E aí você pode estar refazendo esse processo de compostagem.